Gazeta Entrevista Especial em homenagem ao empresário Roberto Moura está de volta. Estamos conversando com amigos que marcaram a história do empresário. E um destes amigos é o atual deputado federal Flaviano Melo. Eles se conheceram em meados da década de 1980. Flaviano acabava de retornar ao Acre, ele que foi prefeito, governador, senador e agora é deputado federal. E o jovem Roberto Moura iniciava sua vida empresarial. Flaviano fez campanhas eleitorais com Roberto Moura. E ele nos conta um pouco desta amizade que se fortaleceu e muitos dizem que eles são quase como irmãos. Deputado, boa noite. Boa noite. Deputado, como é falar de um amigo desse jeito? Como é que surgiu essa amizade entre o senhor e o empresário Roberto Moura? Ô Alan, eu acho que é o momento para mim mais difícil da minha vida é dar uma entrevista para você aqui da TV Gazeta para falar do Moura que se foi. É uma coisa que eu não sei bem nem como é que eu vou me sair. Mas eu conheci o Moura quando eu voltei para ser prefeito de Rio Branco, nomeado pelo Nabor Júnior. Logo no começo, poucos meses, eu conheci. Eu tive notícia do Roberto Moura. Na época ele vendia remédio. Era um homem que vendia remédio. E eu fui tendo notícia, fui conhecendo, mas nada de ficar muito próximo. Quando começou, vou lhe dizer exatamente o momento onde essa amizade foi se firmar. Quando eu fui candidato a governador em 86. 2 amigos trouxeram o Moura para a gente bater um papo. Foi o Jorge Pinheiro, Florencio Mesquita. Nós sentamos e começamos ali a construir a minha candidatura a governador e a se aproximar. E essa aproximação foi feita naturalmente. Não quer dizer que eu estivesse no dia a dia quase com ele. Nós passávamos às vezes 1 mês, 2 meses sem se ver. Mas quando um queria falar com o outro, bastava usar o telefone. Roberto Moura sempre acreditou no desenvolvimento do Acre, sempre gostou de empreendedores e de políticos que pensassem no desenvolvimento. E o senhor vinha de uma boa gestão como prefeito, um dos mais bem avaliados do Brasil à época, e começava um projeto para o governo do Estado. Como era essa conversa com o Moura acerca do desenvolvimento do Acre? Você tocou num assunto, num ponto crucial do Roberto. O Roberto amava o Acre, queria o desenvolvimento. E acreditava nas pessoas que podiam fazer. Se você olhar nas empresas dele, todo canto importante, em todo lugar importante, ele tem alguém que sabe fazer, que conhece aquele trabalho específico. E ele queria ver o Acre crescer, então o que é que ele queria que os governantes fossem capazes. Ele acreditava que o candidato dele era aquele que ele acreditava que podia levar o Acre para frente. Entendeu? E isso ele viu em mim. Por isso que ele se aproximou muito de mim, porque eu já estava fazendo a gestão de prefeito. E ele estava, vamos dizer, satisfeito com a gestão de prefeito que eu fiz na minha primeira administração. E foi aí que a coisa engrenou. Ele orientava, ele dizia, vamos por aqui. Quantas e quantas vezes eu, como governador, ele chegava com ideias para mim. E aí, o que é que tu acha disso aqui? Pensa nisso. Como eu cheguei para ele. Pensa nisso, pensa naquilo e ele... E uma das ideias que o senhor deu para Roberto Moura, junto com o ex-senador Nabor Júnior, foi a seguinte ideia. Roberto, por que você não monta uma empresa de comunicação no Acre? Por que você não abre uma televisão no Acre? Como foi essa conversa, deputado? Essa conversa teve início, eu e ele. Eu digo, na época o Acre só tinha uma televisão, que era a TV Globo, do Tufi Asmar. E eu cheguei, Moura, nós precisamos ter concorrência na área
comunicação. Tu não quer entrar, não? Monta uma televisão. Eu disse, tu é doido? Não entendo nada disso. Aí parou. Se eu te digo daqui a 24 horas, eu digo, tá bom. 24 horas. Olha como era um homem decidido. 24 horas depois ele me procurou. Eu ainda não tinha assumido o governo do Acre. Disse, eu vou montar. Eu digo, ótimo. E aí eu vi isso aqui surgir. Ele aqui dentro. Quantas e quantas vezes eu passava por aqui, eu passava aqui, ele estava mexendo nos equipamentos, movimento acústico e não sei o quê, e reclamando que estava gastando muito dinheiro e que ele culpado era eu. Nós temos, deputado, imagens da inauguração. Vamos ver essas imagens? Vamos. Olha só, 1990, Roberto Moura, bem jovem, empresários, políticos, Roberto Moura com externo claro. Aí já nos 15 anos da TV Gazeta, e são as imagens da inauguração. Quanta gente ali o senhor não conhece, deputado? Pois é. E aí começa a empreitada Flaviano Melo, governador, Roberto Moura, empresário do ramo da comunicação, e os laços de amizade se estreitaram. Foram se estreitando. E olha, ele gostou tanto de montar essa televisão que ele largou meio que a venda dos remédios. Ele dizia, quando ele resolveu, bom, aqui está montado, está direito, eu agora vou tocar minhas outras coisas. Quando ele voltou, ele disse para mim um dia, Flaviano, tu quase que eu quebro aqui nos meus outros negócios, porque eu fui só cuidar da televisão e gostei. E aí ele dizia, o culpado é tu. Eu digo, eu? Tá entendendo? Eu. E aí, bom, voltou e botou as pessoas aqui que continuam o trabalho dele. Deputado, nós temos depoimentos de políticos, de pessoas que prestaram suas homenagens a Roberto Moura. E eu quero que o senhor acompanhe isso comigo e com os nossos telespectadores agora. Põe no ar, produção. O Roberto Moura, acriano de Tarauacá, mesmo diante de todo o sucesso que tiveram seus negócios, ele nunca deixou de ter Rio Branco e o Acre como o centro de comando, o local onde ele mais investiu. E o Roberto, então, iniciou aqui em Rio Branco alguns contatos e começava a ter iniciativas. Ele, com a ajuda da mamãe, foi quem servia alimentação para a Varig, no período a Cruzeiro do Sul e a VASP. E aí ele começou a entender desse problema de empresas e foi crescendo. Foi arriscando, algumas coisas iam dando mais certo, ele pegou o rumo e seguiu adiante. Por 2 vezes o homenageei aqui na Assembleia, tanto pelo empreendimento, quanto pela passagem do centenário, que ele foi considerado uma das 100 famílias mais importantes de Tarauacá. Inclusive, as 2 vezes eu tentei trazê-lo na Assembleia e não consegui, ele mandava sempre representante. E uma das vezes eu fui pessoalmente deixar o diploma dele lá na TV Gazeta. Acho que é uma perda irreparável. Tratava-se de um homem de visão, um homem que gerava riqueza e que, ao gerar riqueza, gerava dezenas de empregos. Esse tipo de homem com essa visão, alguns chamam de pessoa visionária, são importantíssimas, não apenas para a sua família, para as pessoas com quem ele se relaciona, mas são importantíssimas para o Estado. Uma pessoa com capacidade de pensar, capacidade de investir e muito de apostar no Estado do Acre, que é uma das coisas muito interessantes para todos nós. A gente perde, com a morte do Moura, um grande empreendedor. Um homem que gerou muitos empregos no Acre. Um homem ousado, tanto na mídia como na geração de empregos. Então, a gente perde alguém que apostou no Acre, que investiu, que ganhava para melhorar o estado do Acre, para fazer com que a gente gerasse mais emprego, para fazer com que o nosso Acre fosse melhor. Eu acho que é essa referência que o Moura deixa para todos nós. Esse voto de pesar se dá exatamente pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido por Roberto Alves Moura, uma pessoa que tinha seu ponto de vista a respeito da sociedade e que tinha os seus investimentos todos no estado do Acre, gerava muitos empregos, tanto na sua televisão, como na distribuidora de medicamento, quanto nas demais empresas, supermercados, e também a sua
distribuidora, revenda de veículos. Todos, eu tenho certeza, ficaram muito chocados com sua morte por exatamente se tratar de uma pessoa que se cuidava muito bem, uma pessoa que tinha uma prática saudável. Que Deus o acolha, que Deus esteja dando conforto para sua família e que o Acre faça a justa homenagem como está fazendo através da imprensa, através da população, por um empresário que ajudou no nosso desenvolvimento.